Oi, tudo bem? Pode não parecer, mas a música e a moda funcionam como forma de expressão pessoal e emocional para todo mundo. É impressionante como que tem momentos, looks, eventos que ajudam a gente a conectar uma coisa com a outra. E aqui eu quero contar um pouquinho sobre as minhas experiências ali ligando a música e a moda na minha vida. Então hoje tem o nosso quadro falando sobre estilo como a Metalhead. Senta que tem historinha. Quem já viu meus primeiros vídeos aqui sabe que o primeiro contato que eu tive com a música foi quando eu era bebê ainda, criança, que eu comecei a ouvir ali metal. E é normal, o nosso primeiro contato com a música, sensações, vozes, sentimentos já começam ali quando a gente ainda tá na barriga da nossa mãe. E isso vai se moldando no decorrer da vida. Eu contei aqui, pra quem lembra, se não, volta lá um vídeo que tem vídeo que eu contei essa história. E como isso foi fazendo cada vez mais parte da minha vida, né, desde criança, e com certeza com você também, você deve se identificar com essa questão. E é só lembrar que eu contei num dos vídeos sobre a ligação minha da jaqueta da Doro, quando eu quis uma jaqueta igual a dela ainda quando eu era novinha, e eu consegui isso, então tem muita ligação da moda com a música. Mas isso também faz com que muitas pessoas acabam tendo medo e dificuldade para desapegar algumas coisas ali, principalmente quando é roupa, sapato, porque sabe que aquilo faz parte de um sentimento que ela viveu e ela acha que se desapegar daquilo vai ter uma sensação de vou perder esse sentimento, eu vou perder essa sensação gostosa, eu vou perder aquele momento para sempre, como se o mundo dela fosse destruído num desapego. Então é uma coisa muito louca também aqui, né? E eu tenho alguns momentos que ficaram na minha memória e isso é ativado com uma música ou uma peça de roupa, ou até mesmo com qualquer outra coisa ali que tem um momento especial que eu tenha passado estando vestindo uma peça ou ouvindo uma música. E é legal que, assim, tem alguns momentos que é ativado esse sentimento, né? Mas eu aprendi a desapegar, então pra mim é super fácil desapegar das coisas, porque eu sei que o sentimento, a sensação vai estar ali de alguma maneira e vai vir lembranças maravilhosas. Agora eu vou contar algumas historinhas que eu separei aqui pra vocês, que envolve primeira história, finalização e começo de novos ciclos. O que Vampiro, Miss Universo, Bram Stoker, Trash to Death, Destruction e a Melissa Incense Laço têm em comum? Pra vocês talvez nada, mas pra mim é a minha formatura. Parece uma salada que não combina nada com nada, é uma bagunça, mas faz muito sentido pra mim e me recorda exatamente uma época que aconteceu a minha formatura. Porque foi quando eu tava lendo o Drácula de Bram Stoker, foi quando aconteceu a minha formatura, e eu mandei fazer um vestido bem estilo vampiresco, assim, porque foi vermelho e preto, e ao mesmo tempo Miss Universo, porque eu me inspirei numa Miss na época, que eu acho que era da Finlândia, eu não lembro. Eu usei a Melissa Incense de laço preta, que eu usei depois também em várias outras festas e formaturas de amigos e até casamentos. Ela virou um lixo, mas assim, até pra desapegar foi algo complicado, porque ela tinha muita história comigo. E na minha formatura eu entrei na festa ao som de Trash to Death do Destruction. A intro dessa música pra mim me leva novamente a ter aquela sensação boa de ciclo encerrado e uma nova etapa na minha vida. E a Melissa foi uma peça que, como eu falei, desapeguei com muita dificuldade, porque eu vivi muitos momentos legais, então eu tinha um carinho muito especial por ela, assim. Mas aí quando eu lembro, quando alguém fala tanto da música como do Vampiro ou do Destruction, me recorda exatamente a minha formatura. Mas também tem momentos que não são tão legais e a gente acaba lembrando depois de um tempo, né? No caso, pra mim, ouvir determinadas músicas do A Perfect Circle e do Incubus me levam novamente pra 2013, quando eu fui no show deles. Eu realizei o sonho de ver as duas bandas no mesmo ano. Mas, ao mesmo tempo, também eu tava numa batalha de cura com a minha mãe, que tava fazendo quimioterapia na época, e infelizmente ela não conseguiu e faleceu nesse ano. Então essas duas coisas acabam me lembrando muito essa época, né? A música das bandas e o acontecimento da minha mãe. Pra ver como essas questões ficaram ali na minha mente e me levam novamente a uma parte desse ano que traz uma sensação muito estranha. E são duas bandas que eu adoro muito, mas tem música que pra mim parece que assim, eu sei que se eu escutar, eu vou voltar naquela época e não é uma sensação boa. Mas tem momentos que remetem a gente recordar a nossa linha do tempo aí, como aconteceu comigo em 2 anos seguidos. E é algo super recente, com certeza alguém vai se identificar aqui também. Quando eu era criança, por volta de uns 10 anos de idade ali, pra quem curtiu a infância, a pré-adolescência ali nos anos 90, sabe que eu tô falando Backstreet Boys, Hands, Boy Bands, todo aqueles piazada que a gente curtia muito e curte até hoje, né?
E eu lembro que eu queria muito ir no show do Hanson, dos Backstreet Boys, NSYNC, todas essas bandas. E na época, quando vinham pro Brasil, era muito difícil pra ir no show, né? Porque era São Paulo, ou assim, nunca vinha pra Curitiba. E eu pedia de presente pra minha mãe ou pra minha avó pra me dar o ingresso, ou alguém me levar, né? Poxa, eu queria tanto ir no show. E não dava certo, porque... né? Um monte de gente que vai se identificar porque a gente realizou esse sonho 25 anos depois. E pra mim tem uma ligação muito forte com a minha mãe e com a minha avó, porque como eu pedia muito pra ir no show, né, quando eu era criança, na época que eu curtia ali, elas não conseguiram fazer eu realizar esse sonho. Porém, em 2022 teve o show do Hanson aqui em Curitiba. E caiu justamente no dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças. E no dia do show, pra quem acredita, tá, nessa parte, quem vier de comentário escroto, eu vou deletar. Surgiu veio na minha janela do quarto um beija-flor e ficou ali um tempinho, assim, super empolgado ali, se mexendo na janela. Eu falei, cara, eu entendi o recado. Sabe quando você sente que foi um presente, assim, que o universo te enviou? Falou, cara, chegou o momento de você ir nesse show. Ai, e pra mim foi tão importante aquele dia, porque, assim, eu tava realizando um sonho de criança. E a mesma coisa aconteceu comigo no Backstreet Boys ano passado, que foi em 2023, em janeiro, aqui em Curitiba, que eles vieram pra cá. Parece que, assim, foi aquela sequência de... Não deu certo na infância, então agora você vai ver tudo de uma vez, né? Então, em janeiro, eles vieram pra cá e eu consegui ir no show deles também. E no mesmo dia do show do Backstreet Boys, apareceram duas peninhas na porta do meu quarto, uma branca e uma cinza. Que pra quem acredita, né, nessa questão mais espírita, assim, é como se fosse um recado. Tipo, a gente não conseguiu te dar isso na infância, então você tá realizando esse sonho agora e a gente tá aqui pra mostrar, estamos felizes por isso. Enfim, pra quem acredita, quem não acredita, simplesmente ignore minha história, tá? Então, assim, pra mim foi algo muito surreal que marcou. Então, assim, quem tava naquele show não era uma pessoa de 30 e poucos anos, era uma menina de 10 anos que tava realizando aquele sonho que esperou por tanto tempo. E a última história aqui pra fechar esse ciclo de histórias hoje com vocês, porque senão é muita história, eu fico contando muitas histórias e o vídeo vai ficar longo. O meu título é Pra Vida com História Pra Sempre. É óbvio que tem uma peça que eu não podia deixar de falar aqui, que fez história comigo e viveu grandes momentos comigo, principalmente com a música, com shows, com os festivais, e fechou com chave de ouro ali a tua história. É o meu coturno, né? Pra quem lembra daquele meu coturno longo com taxas, maravilhoso, que eu não largava por nada. Hoje ele já não faz parte da minha coleção, mas eu sei que ele tá disponível em um brechó aqui em Curitiba, porque eu vendi pra esse brechó, e esses tempos eu fui lá, ele tava lá ainda, eu falei, ai, que lindo meu coturninho aqui, que vai fazer histórias maravilhosas com alguém. E mescla muito bem essa questão da música com uma peça de roupa ou sapato ali, né, que é a ideia desse vídeo de hoje, assim. Então é uma peça que registra super bem essa questão da conexão emocional de uma peça com a música. E por que eu me desapeguei, né, desse coturno? Porque tem pessoas que até me perguntam, mas por que você desapegou se você amava tanto ele? Porque, assim, era um coturno de couro, na verdade, então, assim, ele passou uns 20 anos comigo, ele já tava bem usado, mas dava pra outra pessoa usar. E eu tava já querendo comprar outro coturno da mesma marca, do estilo parecido ali, pra começar novas histórias, né? E ele já tá vivenciando muita história comigo também. Em breve vai ter história com esse coturno, porque são peças que eu amo no meu guarda-roupa. E claro que antes de eu aposentar o meu coturno, que viveu muitas histórias comigo, eu levei ele pra realizar um sonho comigo. Que foi ir pro Wacken, na Alemanha. Foi a última vez que eu usei meu coturno. Eu falei, cara, tu fechou teu ciclo de histórias comigo da melhor maneira possível, porque foi um festival que pra mim era um sonho e eu precisava realizar também. E quando eu me desapeguei, eu até peguei, abracei e falei, cara, essa peça pra mim foi uma das peças mais importantes do meu guarda-roupa, porque tem muita história boa. Então quando eu vejo as fotos, eu recordo muito das imagens, dos eventos, das histórias, de quando eu usei aquela peça ali. E é isso que é legal, eu quis trazer essa história por último, porque é a que fecha mesmo essa conexão com a música e histórias e emoções, sensações e a roupa, que a gente normalmente acha que, ai, não, é só uma roupa, ai, é só um show, é só uma música, não. É uma conexão e você cria uma história ali junto com essas coisas, essas questões,
Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas tem momentos que eu apaguei totalmente da minha memória e eu não consigo lembrar de nada, assim. Iria horas aqui contando histórias, mas agora eu quero ver vocês. Que histórias que vocês têm ali que super marcou a vida com a música, um look, um evento, alguma conexão, assim, que criou uma emoção, um sentimento muito gostoso de lembrar. Me conta aqui nos comentários. E para quem ainda não me segue nas redes sociais, aproveita e já me acompanha aqui nas redes sociais, porque eu trago muito look, muito estilo alternativo, mas eu também trago muita questão ali de música, shows, e, né, eu sou uma consultora de imagem bem alternativa, então a galera tem se identificado nessa questão. Só que eu gosto de trazer a conexão da música com a roupa, com um sentimento maravilhoso ali que a gente acaba conquistando junto. É isso, gente. Ai, hoje foi um tema tenso pra trazer, mas ao mesmo tempo muito legal de recordar. Um beijo.